cada torcedor, cada pessoa que gosta do futebol e acompanha o dia a dia, tem uma visão sobre os 10% do Bahia dentro da SAF. Certo. Qual a visão de Marcos Verraine? Pronto, perfeita a pergunta. É importante esclarecer. O Bahia tem 10% da SAF, mas ele participa do Conselho de Administração da SAF, que é composto por 4 pessoas. 3 são indicados pelo CIT e são representados por uma única pessoa chamada Alexandre Nogueira, e outra é o presidente do clube. Então, o diálogo entre 2 pessoas, tá? Esse Conselho de Administração ele se reúne a cada 3 meses, ele recebe relatórios mensais da diretoria de futebol, não é que ele fique sem saber o que está acontecendo. Ele recebe relatórios mensais da diretoria de futebol. Ele aprova o plano de trabalho da diretoria executiva, que inclui a diretoria de futebol, para o ano. Ele tem acesso aos contratos. Todos os contratos ele pode solicitar acesso. As contas também, ele opina sobre as contas. Claro que o Conselho Fiscal da SAF vai ter o parecer dele, mas o Conselho de Administração também opina sobre as contas. E ele é responsável também pela governança da SAF. Né? Eu tenho um exemplo que eu dou. Em agosto, o Conselho Deliberativo do clube, atendendo seu estatuto, indicou o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF. Porque no Bahia, o Bahia tem 2 representantes na SAF. Um no Conselho Fiscal, que é indicado pelo Conselho Deliberativo, e um no Conselho de Administração, que é o presidente do clube. Pois bem, em agosto, o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF foi eleito pelo Conselho Deliberativo do clube. E até hoje não tomou posse. Os outros 2 membros do Conselho Fiscal, que foram indicados pelo CIT, inclusive eu conheci os 2, inclusive são Bahia, são tricolores, são baianos e torcedores do Bahia, que bom, mas eles foram indicados pelo CIT, eles já tomaram posse. Por que o representante do clube não tomou posse? O Conselho de Administração poderia ser convocado de forma extraordinária e o presidente do clube pode fazer isso também. Ele não precisa ter o aval dos outros 3 membros ou do outro membro que representa os 3 para fazer essa convocação. Ele pode fazer a convocação, desde que seja com 8 dias de antecedência, e poderia já ter atacado essa questão, tratado essa questão, porque ele também ele é responsável pela governança. E é importante que o Conselho Fiscal da SAF funcione. Por enquanto ele está capenga, só tem 2 pessoas do CIT e o do clube não está lá. O que tem o respaldo do clube não está lá. Essa seria uma responsabilidade do presidente da diretoria executiva? Sim, o presidente da diretoria executiva ele pode influenciar no futebol, não influenciar no dia a dia do futebol, mas ele pode sim pedir. Ele recebe esses relatórios mensais do diretor de futebol, ele pode solicitar esclarecimentos, ele aprova o plano de trabalho, então ele vai acompanhando. Então você contratou o jogador tal, ele sabe os jogadores que vão ser contratados, né, passa pelo Conselho de Administração, os nomes passam, o técnico, tudo, ele tem esse conhecimento e ele tem um planejamento, e ele vai cobrar o planejamento. Se não está sendo entregue, ele vai cobrar, ele vai chamar a diretora executiva da SAF, que é o diretor de futebol, e o CEO, para prestar esclarecimentos.